Oi, Ju. Boa noite, tudo bem? Um pouquinho mais cedo hoje, né, Ju? Esperar o pessoal chegar, convidado. Enquanto isso, vamos lendo, né, Ju? Como é lindo. A gente vai lendo, a gente vai descobrindo tanta coisa cada vez que a gente lê, né? Impressionante como a palavra de Deus é linda, rica, viva. Paixona. Oi, Ana Paula, tudo bem? Boa noite. Você viu? Agora que ia ser agora, é isso? É, que bom. É bem o Frei Mário hoje, que tá lá em Roma, então o fuso também é tão grande, né? Ó, chegou. Vida longa, Frei. Ciceroniano que cristão. Por quê? Porque Cícero é o grande latinista, é o grande poeta, aquele que deu a forma para o latim, né, para dizer, olha, você está indo para a Indo tua pra lá. paixão. Então, eu acho muito interessante essa história. Aliás, dele se contam tantas histórias, né? É. Na verdade, assim, ele era um gênio, mas ele tinha, na verdade, onde que ele aprendeu isso? Ele passou depois de jovem, teve uma vontade de ser monge, realizou essa experiência de ser monge e foi lá para a Terra Santa. Lá ele estudou hebraico, bíblico e aprimorou o grego. Então ele ficou a vida inteira estudando. Mas ele fazia também como penitência. Ele dizia que para ele era uma penitência estudar o hebraico, porque era difícil. E é verdade, a Difícil. gente estuda as línguas, a gente dá É. conta disso. Então, ele usava isso como penitência. Olha que interessante. Interessante. Do cristianismo, né? Na verdade, do hebraico como uma forma de penitência. Né? Mas ele tinha realmente um gênio, vamos dizer assim, um pouco irracível. Ele brigava um pouco, ele era meio. Diz que, depois a gente até brinca, né? Que ele passou a vida inteira tentando domar as feras interiores dele, né? Porque tem uma história com um leão. Sim. Enquanto ele vivia lá nas grutas, apareceu um leão, né? E todo mundo ficou com medo desse leão, mas São Jerônimo amansou esse leão. E esse leão ficou, ou seja, como se fosse um gatinho lá, né? E esse leão foi encarregado de cuidar do asno, do burro lá da comunidade, né? Mas um dia vieram os ladrões, os mercantes, e roubaram enquanto o leão dormia. Olha que interessante. Enquanto o leão dormia, os ladrões roubaram e levaram o burro, né? Aí, quando o leão chegou de volta lá para a gruta, para o mosteiro, acharam que o leão tinha comido o asno, né? Na verdade. Só que depois não. Aí depois o leão foi atrás, achou esses mercantes, rugiu para eles e diz que portou toda a riqueza, essa caravana, né, de novo lá com o burro, obviamente, né, com o asno, de novo lá para o mosteiro. Por isso que ele é. Olha que interessante. Sempre quando vocês virem a pintura, ele vai aparecer com um leão. Sim. Né? Em relação a essa história. Tem também muitas outras. A gente podia ficar aqui várias horas falando, porque ele é muito interessante, né? As historinhas de São Jerônimo. É. Muito legal. Teve até hoje um post de um padre que eu achei muito interessante aqui de Taubaté, o padre Marlon, que ele faz esse jogo dele amansando as feras interiores enquanto na gruta, e que nós devemos fazer o mesmo nesse tempo de pandemia, presos em casa, e Hum, também com a palavra irmos amansando as nossas feras. exatamente. Né? Inclusive, São Jerônimo fez a vida inteira, né? Porque ele conhecia o seu caráter. Ele sabia que ele tinha os defeitos dele, né? E ele sempre reconheceu isso. É. Mas ele passou a vida inteira combatendo esses defeitos. Isso é muito interessante na personalidade dele. Uma outra coisa que não se fala muito, mas ele tinha uma característica que ele instruía e ensinava a Bíblia para as mulheres da época. Olha, Ele fundou com essas mulheres nobres romanas e as escravas dessas mulheres conventos. E elas sabiam grego e hebraico porque ele ensinava. Ou seja, ele, daí depois, né? Então, importante a história, veio para Roma,
Aí teve uma vontade de ser monge, tornou-se monge, viveu por um tempo monge. Depois ele foi viver no deserto, lá nas grutas. Aí ele volta para Roma em 382, porque o Papa Damaso o chama para ser secretário. Aí começa a história dele como tradutor da Bíblia. Mas enquanto ele traduzia a Bíblia, ele era monge, ele vivia como monge e fundou mosteiros, né? E interessante que ele ensinava a palavra de Deus. Tem muitas cartas bonitas entre ele e essas mulheres, vamos dizer assim, aristocráticas aqui da Roma. E aí depois, quando o Papa morre, ele volta para a Palestina. Lá na Palestina, olha que interessante, ele funda mais mosteiros com essas vamos dizer assim, companheiras dele. Que legal. Funda mosteiros do lado da gruta onde Jesus nasceu. Ah, lá em Belém. Porque a aula justificativa dele é muito interessante. Ele dizia assim, olha, lá eles fizeram pousadas para acolher os peregrinos. Por quê? Porque se Jesus viesse, ele agora, desta vez, teria um lugar para ser recebido. E coisa que ele não teve na primeira vez, quando ele Nossa, veio que lá. lindo! Então, por isso que ele teve essa vocação, essa intuição, foi para lá, fundou mosteiros, e ao lado dos mosteiros, ele fundou muitos desses albergues, né, que tem até hoje em muitos lugares que você vai, né, para os peregrinos ficarem hospedados. Né? E aí não foi só, então, uma pessoa que ficou a vida inteira estudando e meditando a palavra de Deus. Isso ele fez, mas ele também, né, colocava-se a serviço, e falava muito da caridade, da importância da caridade, mas defendia a fé também. Isso é uma coisa que ele tinha. Ele era muito convicto, né, e vivia para aquilo que ele acreditava. Por isso que ele era meio nervosão, vamos dizer assim. Porque, na verdade, ele, no momento, tendo esse caráter desse jeito, de alguma forma, ele também precisava combater tudo isso, esses afetos e essas paixões, né, que vinham nele, ele se colocava para ler a Escritura e combater os inimigos da fé. Sim. Ele escreveu muito sobre Maria também, defendendo muito, porque aí tem as polêmicas dele, né? Inclusive com Santo Agostinho, né? Então, isso que eu lembrei que o senhor me falou quando a gente combinou esse dia. Eu falei, não, preciso falar uma polêmica com Santo Agostinho. E, na verdade, assim, Santo Agostinho não via com bons olhos a tradução dele do Antigo Testamento diretamente do hebraico. Por quê? Qual era a justificativa de Agostinho? Porque no hebraico, falou assim, olha, se você traduz diretamente do hebraico, ninguém de nós vai poder comparar os textos e saber se a tradução está boa. Olha que interessante. Porque ninguém de nós sabe hebraico. Já o grego, a gente consegue, a gente sabe. E a versão que a igreja usava era a chamada versão dos 70, que era feita lá 300 anos antes de Cristo, lá em Alexandria, que era a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que, segundo a lenda, foi traduzida por 70 sábios diferentes. E todos eles traduziram essa Bíblia. Né? Então, essa porque foi a Bíblia que os apóstolos usaram. Foi a Bíblia que Marcos, que Lucas, que Mateus usaram. Então, essa Bíblia ela gozava de uma autoridade incontestável na igreja. O Jerônimo, com a melhor das intenções, porque ele percebia que tinha muito problema aí, falou, não, em vez da gente traduzir para o latim do grego, vamos traduzir diretamente do hebraico. Aí o Santo Agostinho, na verdade, não é que Santo Agostinho não fez por maldade, mas Santo Agostinho queria conversar com ele sobre a tradução. Né? Aí ele dizia, olha, você já é um jovem aí, meio arrogante, um bispinho, já sou um velho, mas saiba você que eu sou como um touro velho cansado, mas eu aro a terra profundamente. Ele dizia assim, né? A outra coisa, eles brigaram também, tem várias letras, cartas entre os dois, eles brigaram por causa da interpretação daquela passagem onde diz que Paulo censurou Pedro porque Pedro estava agindo hipocritamente. Lembram que Pedro com os pagãos
ele se comportava de um jeito, com os judeus ele se comportava de outro. E a Bíblia lá, acho que Gálatas, se não me engano, diz próprio que Paulo deu uma censurada, né? Deu uma exortada. E Santo Agostinho, por exemplo, né? Não concordava com a visão de Jerônimo, que segundo Jerônimo, aquilo ali era uma espécie de uma ficção inventada entre os dois apóstolos com o fim de instruir os pagãos. Na verdade, eles nunca... Porque, na verdade, assim, o que parecia escandaloso era que os dois estivessem em próprio desacordo, os dois apóstolos. Então, Sim. o Jerônimo dizia uma coisa, Agostinho dizia outra. Porém, no final da vida, olha que bonito, Jerônimo, lá na Palestina, começa a ter problemas com um grupo de hereges que Agostinho começou a ter problemas também. Jerônimo já era um idoso, para de escrever, não consegue combatê-los, e escreve uma bonita carta para Agostinho dizendo assim, né? A minha fé, a tua fé agora é a minha fé. Aquilo que você escrever contra esses hereges, eu aceito e eu sanciono. Né? E aí depois louva Agostinho pela luta. Você é um gigante, é um grande... Era assim. Jerônimo era um pouco assim, né? Ele brigava muito com os outros padres da igreja do tempo dele, vamos dizer assim. Por isso que eu gosto muito dele também, porque Isso ele era muito tem, humano. e tem o lado bom, né, padre, né, Frei, disso, tem o lado bom. Claro. Uma discussão, às vezes, é muito saudável, né? Sim, sim. Ideias brilhantes, entendimentos saem disso. Eles eram... É muito interessante você ver própria essa discussão. Não é que a discussão era ácida. Quando eu digo discussão, é que eles divergiam sobre pontos da escritura. Olha, não concordo com a tua interpretação, enfim. Mas depois, né, no final, eles ficaram amigos, só que eles nunca se encontraram pessoalmente. Né? Eles nunca puderam se encontrar, Agostinho e Jerônimo. Porque Agostinho próprio estava na África, Jerônimo estava lá na Palestina, então eles realmente não podiam. E aí naquele tempo não é como hoje, né? Eles mandavam cartas e as cartas eram assim. Só que no meio do caminho o pessoal extraviava as cartas, não chegava quando deveria chegar. Era complicado. E às vezes o pessoal pegava essas cartas, copiava, mudava. Era muito complicado, né? Mas São Jerônimo é realmente um personagem, anotei algumas coisas aqui, né? É próprio como essa pessoa que vive da palavra, na palavra e para a palavra. E por que ele faz isso? Porque ele quer que os seus irmãos também tenham a mesma experiência que ele teve de Cristo, que é uma experiência de radicalidade. Aí a gente faz a conexão com o Evangelho, né? Ou seja, aquele que encontrou Cristo não olha para trás, vai para frente. Né? E isso é a coisa bonita da vida desses santos, né? Que como nós também tínhamos dificuldades, que como nós temos defeitos, que como teve defeito todos os santos modernos, João Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, como todo mundo. Ser santo, a gente já sabe, não significa ser perfeito, não. Porque ninguém é perfeito, a criatura nunca pode ser como o Criador. Né? Sim. Então, isso é uma coisa importante também da gente sublinhar. Essa paixão monástica dele, ele queria sempre ser monge, dedicar a vida, viver na solidão, na oração e na penitência. Tem, inclusive, em um desses quadros, ele é pintado com uma pedra na mão. Então, quando vocês verem uma pedra na mão, agora vocês vão saber por quê. Porque dizem que ele fazia penitências dando golpes com essa pedra no peito. E um desses inimigos que não gostavam dele teria passado depois, obviamente, muito tempo, né? Já diante do quadro de São Jerônimo, disse: é por causa desta pedra que a igreja te fez santo. Caso contrário, você não seria santo, né? Isso é por causa da penitência, é por causa disso. Porque ele era uma pessoa de um caráter bastante, vamos dizer assim, devia ser uma pessoa... Porque ele era muito convicto daquilo que
que ele acreditava, né? Sim. E ele defendia, ó, óbvio, né? Como todos nós precisamos defender. E ele disse uma frase que ele dizia assim, né? É, os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo são os meus inimigos, né? Por isso que ele debatia. Então tem uma outra veia de São Jerônimo que é essa veia do polemista, que polemiza com todo mundo, né? Teve, por exemplo, uma polêmica dele com um monge da época chamado Joviano. Porque esse Joviano, já irritado com essa monastização dos nobres daquela época, todo mundo estava virando monge, e tinha uma valorização muito grande da virgindade, né, da consagração, mas se estava esquecendo as outras coisas, como, por Uhum. exemplo, o casamento, a relação. Então, esse Joviano não é que ele fosse uma pessoa má, né? Ele só era contra os exageros do pessoal que, na verdade, ia muito para essa interpretação, né? E São Jerônimo, ao contrário, por quê? Porque tinha já esses mosteiros, tinha essas mulheres, né, que entregaram a vida, né, com a sua virgindade para Deus. Ele precisava defender esse modo de vida, né, que Sim. era atacado por esse Joviano. Que esse Joviano, na verdade, ele dizia assim: olha, o importante da gente é ser batizado. O Joviano já tinha uma teologia muito moderna, né? Só que aí depois ele negou, por exemplo, a virgindade perpétua, a virgindade de Maria. Aí teve uma série de heresias, né? Aí São Jerônimo bateu nele. Bateu nele no sentido intelectual Entendi. do termo, né? Então ele era assim. Tinha um outro também, Euvídio. Esse Euvídio era um monge também que já estava criticando o problema das relíquias, por exemplo, né? O pessoal que estava exagerando a devoção aos santos. Então, Tá. também São Jerônimo escreveu contra esse, né? Então, ele também tinha muito essa veia do homem polemista, né? Mas, acima de tudo, ele passou a história como o tradutor da Bíblia e o comentador da Escritura, né? Porque ele também escreveu muitos comentários sobre textos da Escritura, né? E isso para a gente um dos elementos muito fundamentais e muito importantes, né? Esse diálogo constante ensina para a gente que a nossa vida é esse diálogo com a palavra. Sim. Sim. E quando eu digo É, palavra, não digo só a escritura, porque a palavra é Jesus Cristo, isso. de cuja, né, experiência nós temos a escritura que foi escrita sobre a palavra. Mas a palavra é Jesus Cristo, né? Então isso é fundamental também para a gente, essa centralidade da palavra de Deus, a meditação assídua e constante desta palavra. São Jerônimo dizia que deveríamos fazer sempre isso. Sempre que tivéssemos um tempo, ele dizia: não soltai das vossas mãos a palavra de Deus. Então, isso, por quê? Porque a palavra de Deus é onde está o Cristo, é onde o homem pode crescer moral, né? E por meio das virtudes. Então, Sim. ele sempre dizia muito isso. Eu acho que, como o senhor falou, hoje essa leitura fala muito para cada um de nós, muito, porque como vai o primeiro, vamos dizer, né, esse afoito, esse que quer viver uma experiência de todo jeito, né, vou te seguir para onde for. E Jesus aqui está subindo para Jerusalém, né, Frei? Está indo para a paixão. Ex Exatamente. Então, é o contexto da subida para Jerusalém. É, Jesus já anunciou a cruz, os discípulos não entenderam nada. bolhufas de nada, o que significa isso, e continuam vivendo a vida ao lado de Jesus como se fosse uma festa. É, Por isso que quando chegar lá depois, a gente vai entender por que eles abandonaram Jesus. então. Não entenderam nada, É, né, da mensagem, por quê? Jesus estava falando que ia morrer, eles estavam discutindo, mas quem vai ser o maior no reino? é, Né? Então, é isso. A subida, aliás, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do caminho que fala deste percurso que a palavra vai fazendo até chegar em Jerusalém. Isso é muito isso. interessante, né, para a gente. E nós somos aquele primeiro discípulo, às vezes Isso. arrogante,
às vezes presuntuoso, que pensa que pode, que vai, que pensa que é justo, que é perfeito, que vai dar conta. É. Mas, na verdade, não dá sem a graça, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue viver o projeto. Então, isso o outro também, né? O negociante, o segundo, mas Senhor, deixa eu ir lá enterrar o meu pai, e enterrar o pai no sentido, né, de viver mais com ele, depois que ele morrer. Na verdade, por que isso? Porque ele queria não ter nenhuma marra. Bom, é fácil assim, né? Depois que eu já não tenho mais nada, seguir Cristo é fácil. A gente já Né? falou isso aqui umas vezes. A gente fala isso muitas vezes, né? Quando meus filhos crescerem. Depois que meu marido aposentar. Depois que eu ajudar minha filha a criar meus netos. A gente sempre vai colocando como hoje aqui, deixa primeiro enterrar, né, o meu pai. Então, eu acho que isso, a gente se enquadra perfeitamente, né? Jesus tá... isso eu queria perguntar para o senhor, que Jesus, ele está caminhando, né? E aí hoje eu notei uma frase de Santo Agostinho, que fala assim: eu tenho medo do Deus que passa. Porque isso foi numa homilia também que eu ouvi hoje, que o padre falava assim: Jesus está caminhando, Jesus não fica parado. O Deus Exato. passa, né? Ele te chama, você percebe. Então a gente tem que ter sempre muito atento, né, Frei? Isso, e exatamente. E como é que a gente está atento? Como é que a gente faz o discernimento? Na palavra. Isso. Aí entra de novo o São Jerônimo, que pode ajudar muito a gente a viver essa experiência da palavra. Porque se a gente não ficar atento, ligado, conectado, né, passa e a gente não percebe que passou. E a gente perde a oportunidade de fazer uma experiência profunda e rica com Deus. Porque às vezes a gente está tropo ocupado, tá com o olhar desviado para outras direções. Né? Então isso também isso que você falou é muito interessante. Né? Esses padres, por exemplo, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio e São Gregório Magno, que são os 4 padres latinos, os 4 doutores da igreja, eles têm muitos ensinamentos que a gente pode sempre trazer para a nossa vida, porque são muito profundos. Santo Agostinho, eu estou plenamente convencido de que é um homem que tem uma mensagem sempre válida, porque fala do coração, fala da angústia, fala da busca, fala da graça, que a gente precisa tanto para seguir, né, o projeto. Então, a nossa vida de discípulo não é fácil. Né? A gente está a caminho, sempre. É a metáfora que eu gosto muito de usar, porque é metáfora bíblica. Estar a caminho. Estar Isso. a caminho significa que a gente é um projeto inconcluso, que não temos todas as respostas, que a gente vai atrás do mestre, não à frente. Aliás, o erro do discípulo, talvez esses 3 aqui, ou primeiros, queria ir à frente do Cristo. A gente vai atrás sempre. Por isso que na missa, a missa é muito pedagógica, que a gente não consegue ler os sinais, a cruz vai sempre à frente para dizer que a gente vai sempre atrás do Cristo. Tome sua cruz e me siga. Aliás, a passagem que também está antes nesse texto, vai estar depois, nesse longo caminho, né, de Jesus para Jerusalém, o convite. Esse convite também muito radical, né, de renunciar a si mesmo, né, porque tudo aqui vai estar girando em torno disso. E eu acho que para a gente é um chacoalhão em todos os sentidos, né? Quando a gente fala de renúncia e entra também, né? A gente tem que pensar isso, a gente não pode fugir, que é o bem material também, né? A necessidade da partilha, né? O luxo, quem tem demais está contribuindo para alguém ter de menos. Então, isso também a gente tem que pensar muito, né, Frei? A gente pode ter aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho, sem sombra de dúvidas, mas isso não pode nos incapacitar à caridade, né? Eu não posso querer tudo e não ser capaz de doar, de partilhar, de enxergar a necessidade do próximo. É isso mesmo. Aliás, os padres da igreja têm várias homilias sobre este tema, por exemplo. Santo Agostinho, São Basílio.
fala muito de que o supérfluo meu é a necessidade do outro. É aquilo que falta para o outro, né? Então também eles falavam muito de justiça social, né? De ajudar aquele que não é. Caridade. É uma mensagem ainda para a gente muito importante, porque a gente precisa sempre meditar essas coisas. Sim. Né? Voltar a esses grandes personagens, a essas grandes pessoas, né, do passado, para que possam também nos ajudar hoje no presente. E isso é um aspecto que a gente precisa sempre estar nesse diálogo em contínuo. Como fez São Jerônimo, como fez Agostinho. Agostinho leu a sua tradição, leu o seu passado, projetou, né, o seu futuro. A gente também precisa fazer isso. Né? E eu faço o convite para vocês aqui, para vocês lerem essa letra, carta. Aliás, primeiro que é do Papa Francisco. Todos nós amamos o Papa Francisco. Né? Segundo, porque é de São Jerônimo. E São fala Jerônimo. muita coisa bonita ali. Até se vocês quiserem saber mais também, tem 2 catequeses extraordinárias do Bento XVI sobre São Jerônimo. Né? Basta colocar lá a catequese do Bento XVI sobre São Jerônimo, que já vai aparecer. São 2 catequeses que também são um primor. Né? Apresentam, assim, para vocês terem uma ideia geral da vida dele, dos escritos dele, do que ele fez. Né? Nossa, quanta coisa bonita, né? É coisa importante. Dá vontade de ir pra gruta mesmo, viu, Frei? Dá vontade de ir pra gruta para poder ler tudo isso. Na verdade, sim. Nossa! Interessante, né? No século IV é o século da, vamos dizer assim, é o século monástico por excelência. Porque você tem o Agostinho que chegou no topo, professor de retórica e orador oficial do imperador de Milão. Tem uma conversão e o que ele vai fazer? Ele vai ser servo de Deus, vai ser monge. Depois que ele escuta a narração da vida de Santo Antão. Aliás, aqui ele chama de Santo Antônio, né? A gente chama de Santo Antão, eu não sei até porquê, mas o nome é Santo Antônio, que quem escreveu, né, muito sobre ele foi Santo Atanásio, outro grande santo também, né? Santo Antão é o pai dos monges. Né? Ele que escutou aquela passagem da Escritura que dizia, né, vai, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aí fez a experiência do seguimento, tornou-se modelo depois para todos os religiosos e as religiosas. Né? E esse fenômeno se estendeu por todo mundo queria ser monge, todo mundo foi para a caverna. Aliás, tem até hoje lá no Egito, né, os cristãos etíopes, tem muitos deles que vivem, né, separados, né, do mundo. É aí que eu falo, né? Cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem que medir, quer ser chamado. medir bem, né? Planejar bem para ver se é possível fazer, mas realmente, você tem razão, é bonita, porque o arquétipo, ou seja, o símbolo é muito profundo, né? De uma pessoa que abandona tudo por Deus, que vai viver na solidão. Isso é interessante, muito interessante. Porque eu penso assim, Jesus, como a gente tem lido aqui, agora todos já entendemos bem, Jesus conhece o nosso coração, né? Não importa se você quiser dar uma escorregada, igual esse segundo que tentou, né? Fazer essa barganha aqui, não dá, né, Frei? Ele já conhece. Então eu penso assim, quando a gente chegar lá e falar, nossa, Jesus, né? Mas eu tinha o Deus convida, conversava, lia escritura, mas e daí, né? E a caridade, né? E o luxo? Aonde eu contribuí para alguém não ter nada? Então, isso tem que nos alfinetar. Isso tem que ser um espinho, né? Isso tem que incomodar. Talvez vá incomodar daqui mais uns dias na liturgia, porque a gente vai ler Mateus 25. Mateus 25 é um texto muito forte, né, que fala próprio que no final nós seremos julgados pelo amor. Pelo amor que praticamos com aquele que precisou de amor. E isso nos compromete bastante. Sim. Para dizer que nos compromete muito. Como sempre, né? A palavra de Deus é radical, né? Radical porque
como diz Santo Agostinho, a palavra de Agostinho sempre quando comentava dizia assim: a palavra de Deus que não adula ninguém, bate em todos, para dizer que do rico, do pobre, do bom, do justo, todo mundo, a palavra de Deus não adula, né? Não passa a mão na cabeça, mas para todos nós tem uma mensagem de conversão, dizendo que é sempre possível, né? A gente... Isso. E não pode ser diferente, não é, Frei? Ele foi radical até o fim na morte de cruz, num amor radical por nós. Ele foi, né, radical em tudo nessa entrega. Uhum. Então, ele fala que para que a gente tenha parte nisso, precisamos também termos essas entregas radicais. Exatamente. Né? Cada um dentro da sua vocação, lógico, mas dentro de cada vocação que seja com uma radicalidade no amor. Esse amor que ele veio nos ensinar, né? Exatamente. É esse o centro da história, né? Gosto muito daquela frase, né, que diz que ser cristão, a gente não é cristão por uma grande ideia, por um grande conceito, por uma grande filosofia, mas a gente é cristão por causa de uma pessoa, por causa de Jesus Cristo, com quem a gente faz uma experiência transformadora na vida. E essa experiência transformadora, radical, como a gente viu, nos leva sempre para frente. Isso. Nos leva sempre a não olhar para o passado, a não ser nostálgico, a dar tudo que a gente tem, a oferecer sempre o melhor que a gente puder para Deus e para os irmãos. Né? Eu acho que a gente precisa muito pensar muito nisso, porque às vezes a gente vive uma vida muito fechada, né? A gente não distribui os nossos talentos. Né? Lembra da parábola dos talentos também? Sim, sim. Nos compromete tanto, dizendo o que você está fazendo com o teu talento. Tanta gente boa, né, que poderia contribuir para o mundo, para a sociedade, para a igreja, para Deus, mas que acaba, né, guardando para si. Né? Isso não pode... Olha isso, nosso São Jerônimo, né? Que colocou todos os talentos à disposição da igreja. Exatamente. Colocou o talento dele, olha, eu estudei a vida inteira, eu coloco esse meu talento em prol dos meus irmãos. Então, como eu disse, fundou mosteiros, instruía as mulheres, né? Instruía os cristãos e dizia que o melhor serviço que ele podia oferecer era isso. Encontrou a vocação dele. Isso. Né? Cada um de nós, a partir da nossa realidade, conforme a gente puder fazer, sempre se esforçando para fazer o máximo que for possível, obviamente, também, né, a nossa vocação. Isso é importante. O texto, por exemplo, fala das várias, não fala fala de um tipo de vocação, né? Que é de seguir Deus, mas cada um de nós depois no dia a dia precisa medir, precisa planejar, sentar com Deus, ler, meditar a palavra e dizer: Senhor, o que eu posso fazer? O que queres de mim? Eu acho que isso a vida é diálogo. A vida, a existência cristã é uma existência que existe no diálogo com Deus. Altrimento, a gente não é cristão. Altrimento. Caso contrário, a gente não é cristão. Né? É viver dialogando com Deus. Né? Mas de Deus, depois com os irmãos. Com os irmãos. Né? Eu acho que isso é um elemento interessante. Como é que a gente está de tempo aí? Porque depois a gente não sabe. Agora, então, isso que eu ia falar, a gente já tem que encerrar para a gente poder ler um pouquinho o que o pessoal escreveu. O pessoal escreveu bastante, Frei. Mas quer dizer que a gente sempre volta, né? No grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo, mais do que como a ti mesmo, né? Mas como eu vos amei. Na verdade, tudo que está por detrás disso aí é esse primeiro mandamento. Isso. Deus é absoluto ou não é. Né? Então, que nos leva ao Apocalipse, que eu termino aqui para o senhor também poder se despedir, encerrar, que para mim é uma coisa também que fica na minha cabeça, né? Quando Jesus diz: conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Meu Deus, morno não, Frei. Morno não dá. Morno, meu morno, Jesus vomita. Exatamente. Eu acho Não é? acho que você disse tudo, né? A mornidão é uma experiência que não conduz
combina com os discípulos de Jesus, né? Talvez não, esses discípulos eram mormons, porque colocavam condições, porque dizia, não, deixa eu vou negociar com o Senhor, eu tô nostálgico. Isso, a mensagem é essa. Lembrar sempre disso, que Deus vomitará os mormons. Então a gente precisa também estar atento a isso. Agradeço de coração a vocês, né? Obrigado pela presença e espero que a gente possa voltar outras vezes falando mais dessas grandes personalidades, dessas grandes pessoas. Quero fazer um convite, se você me permite. Dia Claro. 12 de outubro, nós faremos uma live da Província Agostiniana do Brasil sobre Maria. Maria no pensamento de Santo Agostinho. Faz eu e um mariólogo amigo meu, a gente vai falar sobre Maria, a natureza, a importância, por que ela é importante para a gente. E eu vou falar sobre Maria no pensamento de Santo Agostinho, né? Então, fica aí o convite para vocês. Convite aceito, tenho certeza que por todo mundo. Manda para mim depois, Frei, Eu mando, tudo. Avisarei, sim. Tá bom? Isso, para a gente divulgar aqui. Tá chegando o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que alegria. Bom, mas amanhã tem muita Santa Terezinha também do Menino Jesus. Amanhã também tem uma grandíssima personalidade. Isso, eu até vou aproveitar aqui, pessoal, amanhã nossa live ainda é um pouquinho mais cedo do que foi hoje com o Frei Mário, amanhã é 15 para 6, porque é o Frei Hotmans, lá da Basílica do Carmo, e como eles têm uma missa solene depois, enfim, então a gente puxou um pouquinho antes para que a gente consiga fazer também a live com ele. Então vocês estão dando muita alegria para nós, viu, Frei? Que bênção, obrigada, obrigada. Meu, sempre que Olha, quiserem, estou sempre à disposição. então nós sempre queremos, então nos veremos muito. Tá bom. Então, Frei, pessoal que, olha, agradecendo demais, que tô entenderam o leão, Agradeço entenderam também. a pedra, entenderam sobre o enterro do pai aqui no Evangelho, que é muito bonito. Quanto estudo também você, Frei. É verdade, né, Frei? Estuda muito, viu, gente? Frei lá em Roma. Precisa, senão... como eu disse, né? Cada um tem que encontrar o seu espaço, né? Olha lá, ele falando, ele é uma super catequista amiga nossa, que também vem fazer a reflexão com a gente na sexta, e disse que sempre pensava também que o pai já estivesse morto. Ela sofria com essa ideia de deixar o pai falecido para seguir Jesus. Então, como foi bonita a gente ouvir. Na verdade, isso não, né? Porque o próprio Jesus recebeu um enterro digno. Lázaro foi enterrado. Todos os que morreram, ou seja, isso não é isso. Na verdade, o texto é essa outra leitura. Né? Porque são os discípulos que impõem condições. Muito bem. Frei, você poderia indicar um livro sobre Santo Agostinho, além de Confissões? De Santo Agostinho ou sobre, né? Porque de Santo Agostinho tem muito. Sobre muito mais, né? Eu vou fazer assim, eu vou pensar, porque tem que ser um livro agradável, não pode ser um livro muito pesado para quem está começando, senão fica chato, né? Eu vou pensar aqui, que eu tenho alguns aqui, e vou indicar para vocês. Aí eu posto na página aí também para você. Tá bom? Frei, como a gente tem 29 segundos, nós vamos rezar Ave Maria. Se cair, pessoal, a gente continua cada um aqui no seu coração. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito. Oi, Olá, Ana. tudo bem? Viva! Vivas do Brasil, Frei. Acertar os... Vai acertando aí. Tá ótimo. As coisas técnicas, né? Isso. Eu esqueci que ele não vira na horizontal, né? Não. É isso mesmo, a gente vai aprendendo, né, Frei? Tudo bem aí? Tudo ótimo, graças a Deus, por aqui. O tempo mudou bastante, já chegou praticamente o outono, né? O frio chegou e o calor foi embora. Que bom, né, Frei? Né?
Aquele Chovendo muito. calorão aí do dia, né? Choveu muito, Tá muito. vendo? Agora, quem tá com o calorão aí são vocês, né? Isso, nós estamos precisando dessa chuva aí de refrescar aqui agora. Você tem acompanhado aí que tá muito seco, tá feia a situação aí. É muito incêndio, muito. Nossa, os animais sofrendo, enfim, tá. O pessoal que mora perto, né? Cinzas, difícil respirar, tá? É crítico mesmo. O calor aqui tá feio. Uhum. Olha, Mas há de chegar também a fresca como chegou aí, né, Frei? Com a ah, graça de Deus. com certeza, né? Logo, logo já É, chega, se Deus quiser. é Tudo isso tem o aí. seu tempo, como diz a Escritura. É, e é tão bonito isso, né? Quando a gente entende que tudo é no tempo de Deus, tudo ganha um propósito bonito, que a gente Exato. entende. Até quando não é uma coisa tão boa, né? A gente ali enxerga um propósito de Deus para que alguma coisa boa, né? Na verdade, ser cristão significa justamente isso, né? Ler a história com os olhos de Deus, a Isso, partir de Deus, né? Ele que se manifestou, que falou com a gente na história por meio da Sagrada Escritura, né? E por meio da natureza, como ele fala também, né? Então, é isso aí o caminho. muito bom, muito bom. Frei, obrigada. É uma alegria ter o senhor aqui de novo. O prazer é sempre meu, é sempre um prazer a gente estar aqui, bater esse papo, falar sobre Deus, sobre sua palavra, né? Partilhar um pouco a vida, eu acho que isso é uma coisa essencial. Isso, muito bom. E vocês, né, a Ordem de Santo Agostinho, tem tanta riqueza, né, para nos trazer, para completar essa palavra. Então, uma alegria. Semana que vem, o Frei Cláudio vem também participar de uma live. Finalmente, que bom! É, que bom, né? Que bom. Então, fico muito feliz, viu? Agradeço demais. Não teve escapatória, vai estar aqui, Frei. Olha que beleza. Que maravilha! Que Isso é bênção! muito bom. Aí o pessoal tá dando boa noite, estão pedindo a sua É, bênção. Deus Roberta abençoe tá todos aqui. vocês, hein? Não podemos digitar, mas a gente vai falando por aqui, né? Deus Isso. abençoe todos vocês aí no Brasil. Amém. Ai, Agora, amém, Frei. meus amigos aí também, né? Da Isso. página. Já Deus come, a gente já tá ficando meio freguês aí, né? Graças a Deus. Eu confesso até que eu fiquei eu fui muito lento para entender esse Deus convida, né? Aí É, depois esses dias eu falei, tem dois significados bacana, bem interessante o nome. Tenho bonito, muito, né? né? E olha, eu vou te falar que foi uma inspiração assim que não teve dúvidas. O nome surgiu Uhum, e foi. Não, não teve outro. uhum, Era o nome que era para ser mesmo. Então é bem bonito mesmo. Eu também fico. Até eu ainda me emociono refletindo sobre isso. uhum. Bom, então o pessoal está chegando. Eu coloquei um aviso agora lá na página. Gente, não esqueçam, falta 5 minutos, hoje é mais cedo. Então a turma tá Não, chegando. tranquilo. Como você preferir aí, a hora que você Não, quiser. achei bom, porque senão fica tão curtinho por conta hoje da catequese. Então eu falei, não, né? O Frei Mário está aqui, tem tanta coisa bonita para contar para a gente, vamos antecipar um pouquinho. Então, Frei, o senhor começa o encontro para a gente, nos dá essa alegria de começar o encontro? Claro, com muito prazer. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, Ele que é sempre conosco. Vamos invocá-lo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está sempre no meio de nós. Hoje gostaria de dirigir esta oração a Deus, porque nós celebramos os 1600 anos da morte de São Jerônimo, né, o primeiro tradutor da Bíblia. Então é uma data muito especial, especialmente para mim, que estudo patrologia, e também para toda a igreja. Então, vamos rezar ao Senhor, agradecendo hoje pelo dom da vida desses santos, dessas pessoas que dedicaram toda a vida delas a meditar, a estudar, a aprofundar os mistérios de Deus na Sagrada Escritura. Deus, que é rico em amor e misericórdia, e revelou ao seu servo Jerônimo o dom da tua palavra, o dom do conhecimento, concedei-nos também que, por sua intercessão, nós possamos penetrar e sermos iluminados pelos teus santos mistérios que estão consignados nas tuas santas Escrituras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.
Viva São Então, Jerônimo. viva São Jerônimo. Fazemos a leitura como de costume, Vamos? né? Isso. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória Glória a a vós. vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Para entendermos este texto, nós precisamos entender um pouco a lógica e a estrutura do Evangelho de Lucas. Esta é uma importante seção. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver que o capítulo 9 ele é imenso. Ele é muito comprido. E ele é muito rico, porque ele contém as passagens como a transfiguração, como o primeiro anúncio da paixão, como a confissão de fé de Pedro, entre outros, mas também contém muitos episódios que falam das incompreensões dos discípulos, ou seja, dos discípulos que não entendem, não compreendem o mestre. Os discípulos, num certo momento, discutem: mas quem de nós vai ser o maior no reino dos céus? Antes desse texto também, João, e especialmente Tiago, porque não foram bem acolhidos pelos samaritanos, queria que Jesus botasse fogo neles, né? Então, era um pouco esse o quadro de incompreensão, ou seja, Jesus tem muitos discípulos que o estão seguindo, mas parece que não o compreendem muito bem, ou que o estão seguindo sem muita reflexão, sem entender muito do compromisso que pressupõe seguir o Senhor. Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, o contexto. E o interessante é que logo após vem essas três, vamos dizer assim, três fragmentos que a gente chama, né? Três ditos de Jesus muito secos, muito estranhos e de uma profundidade tremenda. Sim. Né? Porque justamente o primeiro é alguém que se apresenta, não é chamado. Este vem correndo e diz: Mestre, eu vou te seguir aonde você for. Todo entusiasmado, empolgado. É o discípulo que não conhece o mestre, que não conhece as suas forças, mas ele quer fazer a experiência, sem entender muito bem. E é muito interessante o que Jesus disse a ele, porque Jesus mostra que tudo na natureza tem uma ordem. Os pássaros vão para os seus ninhos, as raposas para as suas tocas, os insetos vão para... Possamos continuar alargando a metáfora. O que quer dizer com isso? Que tudo na natureza tem uma ordem, tem um sentido, tem um lugar de descanso para onde vai, para onde conflui. Mas com o Filho do Homem não é assim. O Senhor está dizendo: se vocês quiserem me seguirem, é uma experiência total, radical, de entrega, de seguimento. É uma experiência que vocês aqui não vão ter nenhum tipo de repouso. Esse é o que ele fala para o primeiro. Agora, o segundo já é o Senhor que chama. Então já muda um pouco a perspectiva. O Senhor o convida para anunciar o reino, mas ele pede que antes ele vá enterrar o seu pai. Aqui tem um problema que nós entendemos esse enterrar o seu pai como se ele tivesse que ir lá fazer o funeral do pai que tivesse sido morto de recente. Não é esse o sentido do texto. O enterro do pai é que ele disse assim: não, Senhor, eu vou te seguir depois.
Deixa que eu viva com o meu pai. Quando ele morrer, eu vou te seguir. É esse o significado do texto. Né? E Entendi. aí tem mais sentido também a lógica, né? Por detrás do texto. E aí, obviamente, que Jesus mostra tudo a tudo que ele veio, né? Para trazer o novo, para trazer uma nova concepção, para uma ruptura também com o passado, ou seja, mostrando que para segui-lo é uma coisa também, como o primeiro, também radical. Ou seja, todos esses três episódios, desses três que foram chamados, que são anônimos, porque pode ser qualquer um de nós, esse é o bonito do texto, né? Eles mostram justamente a exigência e a radicalidade do seguimento de Jesus. E por isso, Jesus convida sempre os discípulos a refletir, né, a fazer essa experiência de medir suas forças. Certamente vocês se lembrarão de um outro texto da Escritura que diz, né, que é nécio, ou seja, é um estulto, aquele que começa a construir uma coisa e não planeja o seu significado, o seu fim, né? O imprudente. Ou também aquele que constrói sobre a areia, construir sobre a rocha. Ou seja, a gente pode ver várias ressonâncias aí, né? E o último é próprio também aquele de não olhar para trás. Me lembra muito de Paulo, né? Paulo que disse, esquecendo-me do que tinha atrás, lanço-me para o futuro. Eu acho isso mostra o que é o cristianismo, né? É essa experiência de ruptura com tradições, com o tempo, mas também uma nova percepção da vida. Eu acho que isso é o mais revolucionário desses textos para nós. Mostram justamente a radicalidade do que implica ser discípulo. E por isso que é uma experiência muito difícil para todos nós. Eu me lembro muito de C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Tem um bonito livro que se chama Cristianismo Puro e Simples. Ele dizia assim, olha, se eu tivesse que te recomendar uma religião, eu não te recomendaria o cristianismo. Porque não é uma religião fácil. Sim. Porque o Senhor te pede despojamento, pede radicalidade, pede ruptura, né? Claro que o texto aqui não está dizendo que a gente não deva realizar as chamadas obras de misericórdia, por exemplo, enterrar os familiares. Sim. Para um judeu e para todos, absolutamente todos os povos da antiguidade, o sepultamento digno funeral era, vamos dizer, um direito humano básico, né? Eles tinham um amor pelo corpo humano nesse sentido, mesmo quando tinham aquelas guerras atrozes, eles paravam as guerras, tinham as tréguas para recolherem os mortos e sepultarem os mortos. Ontem, a gente até citou o livro de Tobias, quando a gente fala de São Rafael, e né, Tobit várias vezes foi preso porque ele não deixava de enterrar, né, nenhum dos mortos. O livro de Tobias é um livro muito interessante, porque, muito. na verdade, é um livro que pauta sobre exemplos, né? Mostra Tobias como o judeu perfeito, como o homem piedoso, cumpridor da lei, que faz tudo isso. Mas é bem notado, né? Não é que o Senhor, então, está dizendo para a gente, não faça isso, né? Não deixe que os seus... É no sentido que eu expliquei primeiramente. Ou seja, na verdade, todos esses discípulos, eu até anotei aqui, porque eu queria resumir para vocês o seguinte, né? O primeiro seria o discípulo arrogante, o presuntuoso. Aquele que não se conhece e aquele que não conhece bem o projeto de Deus. Ele é afoito, ele se lança e para esse o Senhor diz, calma, pensa bem. O segundo é o negociante. Você já reparar para pensar? Que ele começa a dizer, Senhor, tá bom, eu vou, mas e se eu for lá enterrar o meu pai? Ele é o discípulo negociante. A gente não é também assim. A gente entra num escândalo, numa certa negociação, às vezes, com Deus. Eu achei muito interessante isso. E o terceiro, vamos dizer que seria uma espécie de um discípulo nostálgico, né? Ou seja, ele quer voltar atrás, mas eu quero ir lá para minha família, lá para minha comunidade. Jesus está dizendo, olha, se você optou pelo reino,
é uma coisa transformadora. A gente pode também usar outras passagens para entender, né, o que é o reino de Deus. É o vestido novo, é o vinho novo, e não se pode colocar vinho novo em odres velhos, né? Tudo isso está dentro daquela palavra-chave que a gente chama na Escritura, que é a metanoia, que é Sim. a conversão, não só intelectual, mas de todo o ser para o projeto de Deus, né? Que às vezes a gente esquece de como é importante isso. Eu Agora, seleciono. Frei, olha, que lindo o senhor estar aqui hoje, né? A gente fala, como sempre, a providência divina. Porque nem todos, né, somos chamados à mesma vocação de um voto de pobreza radical. Exato. O senhor, Muito. por exemplo, foi, né? O senhor é um frei Eu, agostiniano e que eu tem o acho. seu voto de pobreza radical. Uhum. Mas fala aqui pra gente, né? Em contrapartida, quanto mais você se doa, vem um retorno muito bonito, não vem, Frei? Sem dúvida, né? Não tem. Não tenha. Eu digo para as pessoas que nunca me arrependo da escolha que eu fiz, né? A gente deixa muito, porque a gente não só deixa o que tinha, que no meu caso não era quase nada, mas aquilo que a gente também pretendia ter. Sim. Então, isso que é. A gente não. Você dizia Santo Agostinho, tá? Não é a minha É. palavra. Mas a gente não renuncia só ao presente, mas a gente renuncia a uma história e também a desejos, né? Sim. Então, isso é interessante, né? O texto, claro, quando eu digo, né, radicalidade, né, é um texto que cada um de nós precisa se ler a partir da sua vocação.